Salve, galera alvinegra! Saudações alvinegras! Saudações alvinegras, Roberto Narral! Fala! Saudações alvinegras! Hoje eu tô com a amarelinha. E não é por acaso, não é por acaso. Rapaziada, sejam muito bem-vindos. Botafogo História, ontem, hoje, para sempre. Você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pô, já aproveita e se inscreve. Aqui é tudo de uma vez, né? Chegou a primeira vez, já se inscreve, que eu sei que você vai gostar mesmo. Já dá o like no vídeo, porque está muito especial. Roberto Narral hoje veio num outro traje, né? É um traje que não é tão tradicional como esse aqui, mas é bem tradicional. E tem um motivo, né? Tem uma razão para isso. Hoje nós vamos fazer um vídeo, Copa do Mundo chegando, né? Tá pertinho. Existe uma expectativa grande aí para a convocação, né? E não sei se você já ouviu falar que tem um clube que mais cedeu jogadores a Copas do Mundo, né? Um dos clubes, esse clube é extraordinário, né? Que é um clube que fica ali no bairro de Botafogo, que, aliás, é um bairro, né? Que muita gente fala que é bairro, né? Pois é. E esse clube pode ter pelo menos mais um jogador representando o Brasil numa Copa do Mundo, né? Eu acho que está todo mundo torcendo bastante para o Danilo, né, cara? Que, como está jogando bola o Danilo. E ainda tem, de repente, o Kadir representando a seleção panamenha, né? Mas a gente resolveu fazer um vídeo ilustrativo sobre o Botafogo nas Copas do Mundo. Se você só ouviu falar, hoje você vai entender a importância do Botafogo para a seleção brasileira. E por isso o Narral vem hoje devidamente trajado com seleção brasileira, não é isso, Narral? Isso aí, eu tô com essa camisa aqui, é uma réplica da camisa de 70, não dá para ver o número, mas é o número 13, que é o número do Roberto Miranda. E eu vim exatamente em homenagem à seleção e a ele também. E eu sou Roberto por causa do Roberto, né? Tem Olha isso. isso, que tirou onda, hein? Agora tirou muita onda. E vamos acrescentar também, né, que o número 13 tem uma ligação especial com um certo senhor Lobo, né, o senhor Wolf, nosso velho Lobo, Zagallo, né? E não mais, além disso, ainda tem o 13 do nosso louco Abreu também. Isso aí. Nossa, 13 tem tudo a ver com o Botafogo. Rapaziada, o que a gente vai fazer? Segura as calças aí. A gente vai fazer um apanhadão de todas as Copas do Mundo, de uma forma bastante informal, e vocês vão ver as fuças dos caras que representaram o Botafogo ou representaram o Botafogo na seleção. Né? Que Botafogo e seleção é a mesma coisa, você sabe, né? São sinônimos. E esses caras representaram, e vocês vão entender a importância desses caras para a seleção nas Copas do Mundo. E a gente vai começar, né, Narral? Eu vou deixar logo que você com a Copa. A primeira Copa do Mundo, para quem não sabe, foi quando? Você sabe, 1930. E aí, Narral? Exatamente. Então, a primeira Copa do Mundo foi em 1930 e formou-se a seleção brasileira e do Botafogo. Olha eles aí. Olha eles aí. Gente, olha só. Esse é um quarteto punk, hein? Quarteto, negócio é sério pra caramba. Vocês estão vendo aí no alto à esquerda, o Benedito. O Benedito era um cara multifuncional. Era um cara que jogava era um homem de 7 instrumentos, cara. O cara jogava de zagueiro, chegou a jogar na linha média, jogava de atacante também. Era um cara com uma qualidade bastante peculiar de jogar em várias posições e muito bem, né? Bom, ao lado do Benedito, ao lado do Benedito tem um ícone da história do Botafogo. Carvalho Leite, novinho, 18 anos. 18 anos, essa criança. Carvalho Leite, cara, é um dos maiores. Repara que eu coloquei o verbo no presente. Porque, pô, imortal, amigo. É um dos maiores nomes da história do Botafogo, um dos maiores artilheiros e um dos maiores personagens, cara. Porque esse cara foi tudo dentro do Botafogo. Além de ter sido um artilheiro, um ídolo, o cara era boa pinta, hein? O mulherio gostava bastante, né? Isso aí, inclusive, a gente colheu depoimentos de pessoas das antigas, há muitos anos atrás, e realmente ele era um cara que chegava e chamava atenção, um cara alto, 1,90 m, e estudante na época, estudante de medicina, e o Carvalho Leite se tornou uma figura icônica no Botafogo, porque além de ter sido um dos maiores atacantes da história do Botafogo,
ele foi médico, ele foi diretor, ele foi treinador, foi tudo, supervisor. E eu tive o privilégio de, ele já bem velhinho, de eu bater um papo com ele na época do Morisco, antigo, saudoso Morisco. Então, Carvalho Leite, um monstro. Logo abaixo do Carvalho Leite, está o Pamplona, Stanislau Pamplona. O Pamplona era um centro médio, altíssima qualidade, um cara que nasceu no Pará, veio para o Botafogo, escreveu o seu nome, é uma figura muito ligada ao Botafogo. E ao lado do Pamplona, ninguém menos, ninguém mais do que Nilo Murtinho Braga. O Nilo, sem exagero, foi juntamente com Friedenreich os dois ícones do futebol brasileiro no pré-profissionalismo. Era Friedenreich em São Paulo e Nilo aqui no Rio de Janeiro. Esses quatro gigantescos nomes representaram o Botafogo de Futebol Regatas, que na época era Botafogo Futebol Clube ainda, na primeira Copa do Mundo. Então vai guardando aí. Primeira Copa do Mundo, tem 4 bonecos do Botafogo lá. E aí, Narral? E aí nós vamos partir para a segunda Copa do Mundo, que é em 1934, né? E o Botafogo, ele emplaca 9 jogadores na convocação da seleção brasileira, 9 jogadores. E aí você, Eduardo, vai falar, né? O Brasil só é Brasil de todas as Copas por causa do Botafogo. Se não fosse esses 9 aí, não ia ter seleção. Exato. Isso aí não é exagero que o Narral está falando, não. Eu tenho um trabalho que eu estou levantando já há um bom tempo, tive que dar uma segurada, voltando, que é justamente aquele período do pré-profissionalismo e os primeiros anos do profissionalismo. É um trabalho bem legal, vai ficar em forma de doc e tal. E o que o Narral falou é absolutamente a mais pura verdade. Por quê? Porque o Botafogo, não vou contar essa história porque ela é bem longa, mas ele, resumidamente, ele foi escanteado, foi isolado. Houve uma criação de uma liga profissional, que foi a Liga Carioca de Futebol, e o Botafogo ficou isolado praticamente, ficou com uns clubes de menor porte na antiga AMEA, né? Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. E por quê? Porque a AMEA era filiada à CBD, que era filiada à FIFA. Então, quando houve a divulgação da Copa do Mundo, a FIFA mandou o recado, falou, olha, a CBD tem que montar uma seleção. Como havia uma divisão e o profissionalismo começou a ser criado no futebol do Rio e de São Paulo, o Botafogo ficou como o único clube de tradição na CBD. E a Liga Carioca de Futebol, que tinha o Fluminense, já tinha o Flamengo, o América, o Bangu, enfim, rapaziada, depois o Vasco acabou entrando também, a galera apostou forte que a AMEA ficaria muito enfraquecida e, por via de consequência, a CBD ficaria enfraquecida. Então, a Liga Carioca de Futebol, que se associou à Liga Brasileira, né, que era uma Liga Brasileira de Futebol, essa liga seria oficializada. Mas, negativo, a antiga FIFA falou assim, não, quem é oficial é a CBD. Então, a CBD teve que montar uma seleção. E como os principais clubes do Brasil estavam se profissionalizando, e essa era a determinação da FIFA, não poderia haver jogador profissional, ou melhor, filiado a clubes profissionais, a CBD teve que contratar alguns jogadores que se filiaram à CBD, foram como jogadores da CBD. Aliás, eu vou falar de um deles já na próxima Copa do Mundo, e não tinha time. Então, os caras imaginaram que, só o Botafogo não vai ter como montar uma seleção. Montaram, bicho. Metade era composta por jogadores da seleção. Aí, dos jogadores do Botafogo. Aí você pode imaginar, então, um cata-cata, cata-cata, então tá bom. Lá em cima tem o Ariel Nogueira, que era, de fato, um dos maiores médios do futebol brasileiro. Doutor Ariel, né? Porque já era acadêmico de medicina e depois ele voou baixo como médico. Era um dos grandes jogadores, recebeu proposta para se profissionalizar e falou, vou ficar aqui. Ao lado, o Átila, no ponto esquerda, que jogou no América, no Botafogo, e era um ponta arisco pra caramba, um dos grandes pontas do futebol do Rio de Janeiro. Teve um clube ali que ficava ali
que fica ali na esquina do. Não é? Então, eles fizeram uma proposta para o Ariel falou: não estou afim, não. Fizeram uma proposta para o Átila falou: eu também não quero. E fizeram uma proposta para o cara do lado ali, o Canali, Heitor Canali, porra, um dos maiores, como diriam os antigos, alfa-esquerdos do futebol brasileiro. Aliás, essa criança aí, que a boca miúda dizia, baixava o pau, era um cara que conseguia, era um cara bem alto também, tinha papo de 1,80 m e tal. O Canalha era um dos grandes do futebol brasileiro, tanto que foi convocado N vezes depois disso. Aí, na linha de baixo, naquele grupinho de baixo, o nosso Carvalho Leite de novo, hein? Já lançando aquele bigodinho, né? Já tinha 4 anos a mais, já era um cara mais, enfim. Mas você vê que é um estilo mesmo, é com o famoso bigode, um dos monstros do futebol brasileiro e sul-americano. Na meiuca tem um goleiro ali, é o Germano Boettcher, sobrinho. Ele foi um dos goleiros. Você vai ver que tem um outro goleiro, ó, logo embaixo tem outro cara ali, com a roupinha maneira, que era o Pedrosa. Os dois do Botafogo, irmão. Roberto Gomes Pedrosa. Pô, já ouviu falar nesse nome aí? Pois é. Depois esse Pedrosa ficou muito ligado ao futebol do São Paulo Futebol Clube. Depois foi presidente da Federação Paulista, enfim. Mas o Pedrosa foi no Botafogo, meu camarada, no Botafogo Futebol Clube, os 2 goleiros do Fogão. Ao lado do Germano, Martim Mércio da Silveira, um dos maiores. Pô, você só fala que é um dos maiores, o que eu posso fazer, meu camarada? Esse cara depois foi jogar a Copa de 38, voou baixo. Mas só que em 34 mesmo, antes um pouquinho da Copa do Mundo, aliás, nesse período, ele recebeu uma proposta para jogar, sabe onde? No Boca Juniors. Aí ele joga no Boca Juniors e recebe o apelido de o homem do passe de veludo. Ah, meu bom. E ele só foi para o Boca Juniors, sabe por quê? Porque o Botafogo não queria se profissionalizar. E ele falou, no Rio de Janeiro, no Brasil, eu não jogo em outro clube. E foi exatamente isso que ele fez. Ele vai para o Boca, depois ele resolve voltar, e volta para onde? Para General Severiano. A linha de baixo, lá embaixo tem o Otacílio, cara, Otacílio Pinheiro Guerra. O Otacílio era um outro multifuncional, hein? Jogava de zagueiro, chegou a jogar de atacante. Esse nome, Otacílio, muito ligado ao Botafogo. Foi um cara que tinha o Botafogo na pele e na veia. Depois de encerrar a carreira, ficava o tempo todo aparecendo no clube. Esse era muito Botafogo. Aliás, não só ele, não. Canali, Carvalho Leite, Martim. Martim depois foi treinador do Botafogo. Nossa, só figura de altíssimo relevo. Bom, já falei do Pedrosa. E o último ali é o Valdir. Esse cara tem uma história muito curiosa. O Valdir, pode falar, pô, Valdir? Pois é. Esse cara surge no Botafogo em 33, 32, 33, e ele, garotão, tu vê ali, nessa foto, ele devia ter uns 20 anos, e de repente ele vem substituir quem? O Martim, que estava jogando no Boca. Só que o cara jogou tanta bola, que os caras falaram, meu irmão, esses 2 aí tem que jogar juntos. Estão os 2 aí na seleção, bonitão, o Martim e o Valdir. Só que naquela época, o jogador de futebol, não era jogador de futebol, né? Ele tinha cada jogador tinha sua profissão. Acabei de falar aí, né? O Carvalho Leite, médico, o Ariel, médico, o Átila, cara, não me recordo qual era a profissão do Átila, mas ele tinha uma profissão na área acadêmica, mas enfim. E o Valdir, ele era aquele cara que tinha suas atividades também. Então, nenhum desses caras tinha o futebol como a sua atividade principal. E o Valdir acabou jogando muito pouco tempo. Ele vai já ia falar, vai com o Botafogo para a Copa do Mundo. Ele vai com a seleção e depois ele joga mais 1 ano, 2 e resolve parar. Então, são 9 bonecos. 9 bonecos. Na real, foram quantos para a Itália? Foram 18? Para a Itália, foram 17. 17. Aí, por que eu fiz essa pergunta para o Narral? Porque tem um sujeito que foi nessa seleção de 34, que ele vai aparecer na próxima. Diz aí, a próxima Copa do Mundo, Narral. Antes de mudar para a próxima, um detalhe: o Martim, ele foi o capitão da seleção, tanto em 34 quanto em 38. Que legal, exatamente, perfeito. Era um cara de liderança. E você lembrou um negócio, eu lembrei de outro. Mais 2 jogadores do Botafogo iriam nessa lista. A chamada ala esquerda, né? Porque antigamente se falava ala esquerda, não era o lateral e o ponta. Eram os 2 caras que jogavam no ataque pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Eram chamadas alas, né? Seria o quê? Jaime e Pirica. Esses 2 treinaram até o finalzinho
O último treino para a seleção, para a convocação final, Jaime e Pirica treinaram. Só que aí, no final das contas, a comissão técnica resolveu, que estava engatilhada com o jogador para a ponta esquerda, que a gente vai falar quem é exatamente, e acabou não levando nenhum dos dois. Eu tive o privilégio também de conversar por telefone com o Jaime, seu Jaime Terra, há muitos anos atrás, uma figura muito legal. Narral, vamos lá, vamos para 38. Vamos lá. 38. Nossa Senhora. Olha, gente, 38 você já conhece essa figura aí de cima, né? Que o Narral acabou de falar. Martim, capitão, 34 e 38. Bem lembrado, Narral. Aí do lado do Martim é o seguinte: você repara que tem um cara, ele está meio tá quase. Não está perfilado, porque ele não ia dar mole de ficar perfilado, né? Porque se ele fica perfilado, vocês iam entender exatamente o porquê do apelido Nariz. O Nariz, doutor Álvaro Lopes Cansado. Doutor, por quê? Outro médico. O cara já era médico aí, irmão. O cara já era médico. Aliás, ele vai como jogador e médico. Da seleção. Meu Deus. Aí você fala, você está brincando. Não, ele era um jogador e médico. Então, Martim e Nariz. Nariz era zagueiro. É aquele zagueiro, aquele estilo, um estilo antigo, os antigos chamavam de stopper, né? Que o stopper era um rebatedor, que ele rebatia a bola e os atacantes adversários também iam junto com a bola. Embaixo, o Perácio, nossa, o tanque Perácio, José Perácio, mineiro, que veio do Vila Nova, aqui arrebentou nos grandes atacantes do futebol brasileiro do fim dos anos 30 e anos 40. Ele fez muito sucesso no Botafogo, infelizmente não conseguiu ser campeão no Botafogo, e depois ele vai para outro clube, um clube que fica ali perto ali na esquina do negócio, e aí ele consegue participar com bastante relevância do tricampeonato, do primeiro tricampeonato desse clube co-irmão. O Perácio fazia, lembra que eu falei negócio de a ala esquerda? Então, ele era o atacante que jogava pelo lado esquerdo, era o meia esquerda ofensivo. Só que antes de eu passar para o rapaz que está do lado dele, você está vendo um cara aqui embaixo, tá vendo? Sozinho, isoladão ali, eu vou falar dele já, tá? Guarda o Perácio. Então, ao lado do Perácio tem o Zezé Procópio. O Zezé Procópio foi, sem dúvida nenhuma, porque não se usava a expressão lateral, né, Narral? Se usava ala, alf. Médio direito, centro médio, médio esquerdo. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores do Brasil. O Zezé Procópio veio do futebol mineiro, jogou no Atlético, jogou no Vila, depois arrebenta no Botafogo, ele chega um pouco antes da Copa de 38, voa abaixo no Botafogo, constrói uma carreira muito sólida no Botafogo, infelizmente não consegue ser campeão, e depois ele vai jogar em São Paulo e vai muito bem no futebol paulista. Seleção mineira, seleção carioca, seleção paulista e seleção brasileira, irmão. Aí eu deixei por último o nosso Patesco. O Patesco, lembra que eu falei para você ficar ligado no Perácio? Então, essa ala, Perácio e Patesco, é uma das maiores do futebol brasileiro e sul-americano. O Patesco, né, Narral? Um dos maiores atacantes da história do futebol do Botafogo. Esse era Botafogo na veia. E por que eu falei de 34? O Patesco vai em 34. Ele era jogador nacional de Montevidéu. Só que ele, é uma história muito legal. Ele era jogador do Nacional de Montevidéu e lembra que eu falei que não podia jogador profissional, né? E ele era do Nacional, contratado do Nacional. E o que o Patesco faz? O Patesco mete o pé, sai do Nacional, avisa, estão me ligando aí, eu tenho que atender um telefone. Mete o pé e vem para o futebol brasileiro. E aí ele assina um contrato em 34 com a CBD. Com a CBD. A CBD assina um contrato com o Patesco, com o Leônidas da Silva, com o Valdemar de Brito, com uma porrada de jogadores. E o Patesco representa em 34, por isso que ele não aparece ali na lista dos jogadores do Botafogo, como jogador da CBD. Mas por muito pouco tempo, amigo, porque logo depois ele lembra que eles treinavam onde? General Severiano. Começou a respirar aquela atmosfera, começou, amigo do Martim, que estava lá, né? Amigo do Otacílio. Aí falou, gostei dessas cores, hein? E se tornou não só um dos maiores atacantes da história do Botafogo, um alvinegro na essência. O Patesco foi um dos grandes, cara. A gente já teve, né, a oportunidade de falar, né, Narral, do Patesco, da importância do Patesco. E é muito legal todo esse trabalho que vocês estão vendo. Aliás, Narral, faz aí o jabá aí, né? De quem é o pai da criança aí. Sim.
agradecimento aqui, as imagens aqui, a BFR Cards, né? Nosso grande amigo Diogo trabalhou essas imagens, ficou muito bacana mesmo, Pois e é. cedeu gentilmente aqui para o nosso canal. Porra, sem dúvida, cara. Olha só, isso não é toda hora que você vê isso, não, irmão. Olha aqui, Botafogo História. Ontem, hoje, para sempre, hein? Com a ajuda inestimável do Diogo. Porra, que imagens lindas, cara. Olha o uniforme das crianças. Então, o Patesco formava essa ala esquerda com Perácio. Perácio e Patesco. Meu pai viu muitas vezes, me contava altas histórias dos dois. O Perácio foi para foi cantar em outra freguesia, mas o Patesco não, meu bom. Ele ficou toda a década de 30 e jogou no Botafogo até decidir parar. Aí, quando ele parou, mas só que é o seguinte, né? Ele parou com o Botafogo, negativo. Ele parou de jogar, mas ele continuava no clube e foi alvinegro até o final. E aí, Narral? Aí tem a guerra, né? Segunda Guerra Tem a Mundial. guerra, e aí não, Para. aí para, aí fica sem Copa um tempão, e aí vem a Copa de 1950, naqueles preparativos, aí construção de Copa no Brasil, construção do estádio Maracanã, e o Botafogo, ele tem nessa Copa de 1950 um convocado que é a nossa, aqui é uma estrela solitária, né? Opa, opa. Aí você vai ver assim, pô, um, mas tem dois? Fala aí. Exatamente. Na Copa de 1950, nós estamos aqui o Newton Santos, e ele não chegou a disputar a partida, ele era reserva. Naquela época não tinha substituição, né? Então ele foi convocado, mas não chegou a atuar. E a primeira Copa, curiosidade, né, que tem numeração, mas não tinha número fixo. Então era do 1 a 11 os que entraram em campo e jogaram. Então foram vários jogadores que jogaram. Teve um time que jogou em São Paulo, mudou o time para o Rio e assim vai. E vem a Copa de... O Brasil não ganha a Copa, é vice-campeão, aquela história toda que a gente já sabe, né? Triste história. Triste história, né? Do Maracanã. E aí vem a Copa de 54, né? E mais uma vez, nossa estrela solitária, Newton Santos. Dessa vez, não só é convocado, como titular absoluto. Né? Absoluto. Monstro, monstro. Ele é um monstro, ele é um monstro. Você vai ver muitas vezes Newton Santos aí. A gente estamos falando de seleção, e antes de você passar adiante, que aí a coisa começa a esquentar, né? Agora, a partir da próxima Copa, a coisa começa a fica legal. Só lembrando que essa Copa de 54 foi na Suíça, né? E a Copa de 38, né? Que a gente foi na França. Antes do Narral passar para a próxima Copa, só lembrando, hein, gente, todas as Copas têm jogador do Botafogo, reparou? Cada Copa tem pelo menos umzinho. Só que antes do Narral passar para a próxima Copa, eu me lembrei de uma paradinha referente a 38, que era para ter mais um cara, pelo menos mais um, que era o ponta direita, o Álvaro Marieta. O Álvaro treinou até o final na ponta direita, na seleção. Só que aí, cara, o cara começou a ter que tirar, porque ele fez uma convocação, o treinador convocou uma porrada de jogador, e aí fica aquela coisa, pô, quem que eu vou tirar, quem que eu não vou e tal. E o Álvaro teve um probleminha, cara, com o certificado de reservista, meu amigo. Aí fica complicado, né? Eu não sei se ele deu um migué, ninguém sabe direito o que aconteceu, mas a encontraram uma justificativa. Falou, pô, o cara tá com problema de documentação, meu filho, fica por aqui mesmo. Então o Álvaro poderia ter sido mais um jogador do Botafogo na Copa. Agora sim, Raul, vamos para 58. Em 54, o Gerson dos Santos também estava ali em cima, né? A eliminatória foi tipo 2 meses antes, e ele estava convocado, estava ali, estava jogando e tudo, né? Exatamente. Mas acabou não indo. Formaria a dupla com o Newton. Eram os dois zagueiros do Botafogo, perfeito. Excelente. E aí, vamos para 58 e eles estão com a camisa da final. Opa, olha aí. Olha aquele sujeito ali, hein? Você já viu essa cara e fala, pô, mas peraí, essa figurinha é repetida. Essa figurinha é repetida em 50 e 54. Aí, o seu Newton Santos, Newton dos Santos. Aí já era, meu irmão, é outro patamar, né? Como diria o filósofo contemporâneo. Outro patamar. Ele já chega ali já como o maior lateral esquerdo do mundo. Né? É um cara ali já total diferenciado, com essa camisa azul belíssima, nosso Newton Santos. Ao lado, a gente desce, num segundo plano ali, tem o Manel.
Ah, o Manel que chega pela primeira vez para disputar uma Copa do Mundo. Pô, o Garrincha, né, cara? Aí tu acho que todo mundo já conhece a história, né? O Garrincha, o Pelé, eles começam na reserva e aí entram num jogo contra a antiga Rússia. Pô, cara, os caras fizeram o diabo, né? Principalmente esse aí. Esse aí os caras viram o ET, né? Eles viram uma mistura de ET com assombração, ninguém conhecia. Fala, pô, esse bicho tá empenado aqui, destruiu o negócio. E aí o Garrincha começou a escrever o nome dele na história do futebol mundial ali, né? E aí, abaixo, o nosso Valdir Pereira. Valdir com W, né? Valdir Pereira, o Didi. Porra, o Didi, folha seca, príncipe etíope, né? Exato. Esse sujeito, o Didi, que não é o Didi Mocó, o Didi, ele foi só o melhor jogador desta Copa. E todo mundo sabe o final, né? Brasil campeão mundial pela primeira vez. Lembrando, hein? Agora eu estou só fazendo um negócio. 58 era o início da transição e o surgimento de uma potência no futebol mundial, que é o Brasil, ok? Mas no futebol brasileiro, que era o Botafogo. Ah, tu tá falando. Não. Foi justamente casado, meu irmão. O crescimento do futebol brasileiro para o mundo foi justamente concomitantemente ao crescimento do Botafogo no futebol nacional. E os representantes do Botafogo começavam a se proliferar na seleção brasileira, tanto que. Tanto que. Em 62 já são 5 convocados para a seleção. Os 3 que estavam em 58, o Garrincha, Newton Santos, o Didi, e mais o Amarildo e o Zagallo, que tinha ido de 58, mas era de outro time. Um outro clube. Exato, então, fica ali. E aquele senhor que está lá em cima, destacado, ele fez de tudo na Copa, né? Ele fez o seguinte, ele resolveu fazer o seguinte. O que é isso aqui? É a Copa do Mundo. É a Copa do Mundo, isso aqui é a taça? Ele botou no bolso. Ele botou no bolso e ele acabou com geral. É importante lembrar, olha bem para esses 5 aí, cara. Olhou bem para os 5. Garrincha, Newton Santos, Didi, Amarildo e Zagallo. Esses 5, se você olhar a foto do time posado, o time campeão, tá lá os 5, do time 5, então os 11, né? Um time normalmente entra com 11, né? E tem time que entra com 12, quando o juiz está comprado, entra com 12. Daqueles 11, 5 estão aí. Os 5 foram titulares. Quer dizer, o Amarildo acaba se tornando titular na Copa com a contusão do Pelé, menino Pelé, menino Edson. O Amarildo entra e vira o Possesso. Aí ele vira o Possesso, que é o apelido que ganhou, o Possesso da Copa. Garrincha, quer dizer, Newton Santos, né, jogando ali como lateral, mas aquele lateral já veteranaço, mas, porra, o cara foi 50, 54, 58 e 62, irmão. Aí você tem o Didi, o maestro ali só no pá, e no ataque o monstro, o ET, né? A assombração. Garrincha, de que planeta vieste, né? Vieste, pois é, os marcadores enlouquecidos, o Amarildo que entra e arrebenta geral, e o Zagallo que começa a escrever o nome dele na história do Botafogo. A história do Zagallo começa a ser escrita aí. Quer dizer, começa a ser escrita quando ele vem pós-Copa do Mundo de 58, que ele se transfere para sua casa, né, na realidade, onde foi a casa do Zagallo. E aí esses 5, cara, são campeões mundiais, sendo que, lembrando, Garrincha, Newton Santos e Didi, bicampeões. O Zagallo também, pelo outro clube co-irmão, clube simpático, que fica ali perto ali. Então, mas Garrincha, Newton Santos e Didi, bicampeões mundiais pela seleção brasileira. E aí vem 4 anos depois. E Londres. Em Londres, na Inglaterra, 4 convocações. Manga, Rildo, Gerson e Jairzinho, ainda novinho. Pois é, cara, aí. As 4 feras do Botafogo, numa época em que o Botafogo dominava o futebol carioca, fato, isso é incontestável, e era uma das grandes forças do futebol, não é brasileiro não, sul-americano. Tá? Então, o Manga, que é um fenômeno, que é um mito, é um goleiro extraordinário, apesar na Copa do Mundo, ele mesmo ter admitido que ele não foi legal, ele sempre falou isso,
Manga sempre foi um cara muito autossuficiente, autoconfiante, assim, e ele sempre admitiu, falou, não, eu não fui bem. Por que ele não foi bem? Porque de todos os outros lugares onde ele passou, ele arrebentou, não foi só bem, ele arrebentou. O Rildo, cara, olha lá o Rildo, belo par de orelhas do nosso bravo Rildo. O Rildo faz um golzinho, lateral esquerdo, lateral firme, meu irmão. No último jogo contra Portugal, o gol é dele. Então, gol dele. Guarda essa coisa de gol, tá? Gol de um jogador do Botafogo, gol, né? Aliás, o Garrincha, na Copa de 62, fez de tudo que era jeito. O nosso Gerson Canhotinha, que já era o nosso canhota, na Copa de 66, veja bem, telhado ali está inteirinho, ainda tinha bastante cabelo ali no nosso bravo Gerson, já orquestrando a parada. E do lado do Gerson, o Jair, que não era ainda o Furacão. Ele vai se tornar o Furacão, Narral, diz aí. Está chegando. Tá chegando. México 1970. Nós estamos lá. Agora sim, Jairzinho Furacão, o único jogador a fazer gol em todas as partidas possíveis de uma Copa do Mundo. Né? Paulo César, Roberto e o técnico Zagallo, que era o técnico também do nosso Botafogo. Tá aí o Exato. E essa imagem podia estar maior, né? Podia ter mais um aí. Podia ter mais dois. Podia ter mais dois, né? O Rogério Hetmanek, ponta direita, sofre a lesão muscular, que inclusive foi a lesão que abreviou a carreira do Rogério, né? Ele nunca mais voltou a ser o mesmo ponta, né? O Rogério é cortado no México, mas teve um outro jogador do Botafogo que é cortado às vésperas do embarque, que é o nosso Leônidas, né? Arrumaram uma desculpa, né? Arrumaram um bafo lá para que tinha um problema no coração. Ele mesmo falou isso no Museu da Pelada. Leônidas era a figura certa e ele acaba sendo cortado. E o curioso, eu e na Raul, a gente estava até lembrando isso antes de começar a gravação, é que o nosso velho Lobo, ele se transfere para o Botafogo. Todo mundo sabe que o Zagallo começou a construir a carreira meteórica, extraordinária. Meteórica não. Meteórica, porque ele encerrou. O início foi meteórico, que ele parou de jogar, foi para o juvenil, do juvenil profissional, e aí começou a ganhar título para cacete, um atrás do outro. Mas todo mundo sabe que ele constrói a maior parte das grandes glórias no futebol brasileiro pelo Botafogo. Depois ele sai do Botafogo, vai comandar outros clubes, e um pouco antes da Copa do Mundo, ele retorna para o Botafogo. E detalhe, né? A gente falou que teve isso jogador. Isso na Copa de 74. Eu já estou antecipando, eu estou com a cabeça já em outro lugar. O Zagallo eu já estou com a imagem de 74 na cabeça, pode crer. Então vamos lá. Eu já estou com 70, eu estou antecipando. Agora estou em casa. Foi a primeira Copa que eu acompanhei. Repara só. Você vê um louro ali, o cabelo parece surfista, né? Um surfista de Natal, Rio Grande do Norte. Marinho Chagas, cara. O Marinho foi nossa, esquece. Grande ídolo de uma geração inteira. Marinho arrebenta nessa Copa, né? Ninguém conhecia, o cara arrebenta. Do lado dele, o Dirceuzinho, que começa como reserva e depois dá licença, tomou conta do meio-campo, um motor impressionante, preparo físico desse maluco. E aí o nosso bravo Furacão de 70, ele não chega a ser, vamos dizer, um Furacão de 74, mas foi ali um ciclone, né? Que ele faz uns gols importantes ali, faz contra o Zaire, um dos gols daquela vitória sofrida contra o Zaire, e faz contra... ele quase faz né? Ele quase morre, inclusive, contra a Alemanha Oriental, né? Porque ele está na barreira, o Rivelino bate a falta, uma jogada incombinada, o Rivelino mira no Jairzinho, aí consegue baixar e lá passa exatamente ali. Se o Jairzinho perde um pouco do time, o Jairzinho já era. E aí ele faz um gol contra a Argentina também. Então o nosso Furacão não foi tanto um furacão, mas foi um ciclone legal. E aí sim o Zagallo, eu me antecipei, o Zagallo volta ao Botafogo pouco antes da Copa do Mundo de 74. Exatamente no dia 26 de abril. Boa, 26 de abril. E lembrando, né, Narral, o Botafogo poderia ter dois jogadores. O Wendel, assim como aconteceu com o Rogério em 70, o Wendel é cortado já no local da Copa, na Alemanha. O Wendel teve um problema no último jogo que o Brasil fez, um problema físico, né, uma lesão, né, e acaba sendo cortado. E o Zagallo surpreende geral,
que ele acaba convocando para o lugar. Aí eu vou até falar um negócio aqui que é o seguinte: já até estou me antecipando, ele acaba convocando o Valdir Pérez para o lugar do Wendel, mas teve um outro jogador que estava com as malas prontas para ir, que era o Carbone. O Carbone, que era o volante, que era o reserva imediato do Clodoaldo. Todo mundo apostava que o Carbone poderia ter ido na primeira leva, né? Chegou a sair no álbum de figurinha da Panini na Itália. Na Itália, Figurinha exatamente. do Carbone, que era tão certo que saiu no álbum. Exatamente. O que acontece? O Clodoaldo se machuca, que ele já estava com problema e tal, e aí ia cortar. Todo mundo esperava que o Zagallo convocasse o Carbone, mas o Zagallo surpreende e convoca mais um goleiro. E aí, mais um goleiro não, já estou fazendo confusão com 70, estou trocando tudo. Ele convoca o Mirandinha, atacante. Ele, em vez de convocar um volante, convoca um atacante, que era o Mirandinha. Agora vem a primeira Copa que eu acompanhei, que é a Copa de 78. E aí eu me lembro uma partida que saiu um gol do Brasil e o passe foi do Gil. E aí eu comecei a correr na frente da minha casa gritando. Né? Eu não lembro qual foi o gol, e cheguei a tentar dar uma pesquisada, mas eu não lembrei, não consegui achar. Mas eu gritando assim, falando assim, só podia ser do Botafogo, só podia ser do Botafogo. E foi um passe do Gil. E a primeira Copa que eu lembro detalhes, muitos detalhes dessa Copa. O Rodrigues Neto, ele não começou titular, né? Depois ele se tornou titular, e o Gil foi praticamente titular em todos os jogos, acho que só em um que ele entrou no segundo tempo. E é uma Copa que ficou, né, aquele gostinho, né? Como é que é? Campeão moral, né? Porque o Brasil não perdeu uma partida sequer, né? Mas acabou disputando o terceiro lugar. E detalhe, Narral, que o Rodrigues Neto ele não começa como titular porque o Cláudio Coutinho, que era o treinador, ele prefere colocar o Edinho, que era zagueiro, jogando pelo lado esquerdo. Só que aí o negócio não dá muito certo, aí o nosso Turíbio assume a posição de titular lateral esquerda e vai até o final. E o nosso Búfalo Gil, com esse bigode esperto aí, ele acaba se tornando um jogador muito importante na seleção, um cara que era forte pra caramba. E essa dupla do Botafogo. Lembra que a gente vem falando todas as Copas do Mundo, né? Todas as Copas tem jogador do Botafogo, hein? Vamos seguindo. E aí vem a Copa de 82, né? Voa, Canarinho, voa. E voou sem a taça. Daí nosso goleiraço, Paulo Sérgio, né? Que foi reserva do Valdir Pérez, né? E assim, muita gente fala, né? Pô, queria o Paulo Sérgio titular e não o Valdir Pérez. Paulo Sérgio estava voando, cara. Estava voando. Naquela excursão, um ano antes, pegou pênalti contra a França, né? Não chegou a pegar pênalti contra a França, não. Quem pegou pênalti foi o Valdir Pérez contra a Alemanha. Contra a Alemanha? Contra a Alemanha. Então até confusão aqui. Mas, assim, agarrou muito, né? Agarrava muito. Paulo Sérgio era muito bom goleiro. Ele foi o único representante do Botafogo, mas estava lá, mais uma. Sequência, irmão, até 82, todas as Copas do Mundo tem pelo menos um do Botafogo. Vamos lá, não para não. 86, olha aí. Alemão, que era titular já da seleção, e o Josimar, que nós já falamos aqui, né, que acabou sendo viajando às pressas, ele não iria para a Copa, né? Quem iria era o Leandro e o outro lateral, o Edson, e Leandro acabou desistindo. Nós já falamos aqui até no episódio que foi ao ar semana passada sobre o Josimar, explicamos os detalhes, e quem é chamado às pressas é Josimar. Josimar vai como reserva, né? Mas quis o destino que o Edson se machucou no segundo jogo, e a partir do terceiro jogo, Josimar entra, né, e arrebenta. Ele estreia fazendo gol no primeiro jogo, e não satisfeito, na sua segunda partida, vestindo a camisa da seleção, ele faz outro gol. Isso é inédito. Não tem ninguém que estreia na Copa do Mundo fazendo um gol, sendo lateral, e aí não satisfeito no segundo jogo faz outro gol. Isso aí não aconteceu em lugar nenhum. E aí o Josimar passou a ser conhecido no mundo inteiro, e o alemão, assim, fora de série, né? O alemão jogava demais, e logo depois da Copa ele acabou indo para o Atlético de Madrid, né? E depois foi para o Napoli, e aquela parceria com Maradona, Careca.
E Só lembrando que Josimar e Alemão eram cria do Botafogo, né? Eles vieram da base do Botafogo. O Alemão chegou de Lavras, mas jogou no sub-20 do Botafogo, e o Josimar também. E aí vem a Copa de 90 e está lá nosso Mauro Galvão. Mauro Geraldo Galvão. Que disputa a Copa de 90. E ele ficou numa posição de líbero, né? Que o Sebastião Lazzaroni meio que inventou uma tática, né? De colocar o líbero. Então ele ficou como o terceiro zagueiro ali, né, o Eduardo? Isso aí. Ele jogava com o nosso Ricardo Gomes, né? Que era do Fluminense, o zagueiro canhoto. Era Mauro Galvão, e o outro zagueiro qual era mesmo, cara? Era o Aldair, não, era Moza, agora eu estou na dúvida aqui, agora me deu um branco aqui. Acho que era o Moza, mas também deu Me branco. deu um branco aqui, ó, me deu um branco. Mas enfim, Mauro Galvão jogando de líbero, cara. E aí, gente, o que acontece? Essa Copa de 1990 foi a Copa que quebrou o encanto, foi a última da sequência. Até essa Copa, o Botafogo teve pelo menos um representante em todas as edições. E isso é absolutamente inédito. Por quê? Porque o Brasil, em 1990, era a única seleção, o único país que tinha disputado todas as Copas do Mundo, até hoje, né? Mas a Alemanha, por exemplo, ela não tinha disputado a Copa de 50, ou seja, se a Alemanha não disputou a Copa de 50, ela não podia ter um time com jogador em todas as Copas, porque não tinha jogador na Copa de 50. Então, o Botafogo tem mais esse recorde mundial. Ele é o único na história que até 1990, inclusive, teve um representante, ao menos, em todas as edições. Vamos agora naquela reta final bonita. Agora. Já em 94 não tem, como o Eduardo falou, e vem 98 com Bebeto e Gonçalves. Nosso Bebeto titular. E um detalhe, né? Bebeto foi o último jogador de time carioca. Estamos em 2026, e essa Copa daí é de 98. Bebeto foi o último jogador de um time carioca a fazer gol em Copa do Mundo. Olha Se você isso, buscar, ele. Que onda, hein? Que onda, hein? Então, significa dizer o quê? O último time do Rio de Janeiro que cedeu jogador que fez gol é o Botafogo. Mais uma. Pois é. Jogando pelo clube. Começou no clube tal, que fez. Não é isso não. Jogando ali. Não é tão de 6, 7 anos na Europa, não. E aí, 98 foi. E agora? 2002, não rolou? Não rolou, 2002. 2006 também não. 2010, seleção brasileira não teve. Não. Né? Não. Mas tem uma figura de uma outra seleção que tinha acabado de ser campeão com o Botafogo e que disputou a Copa do Mundo. E vou falar, eu vibrei quando ele bateu aquele pênalti, se fosse o gol do Botafogo. Eu estava na casa de um amigo meu, de ter umas 30 pessoas ali. Eu era o único botafoguense, uns 25 flamenguistas, e os caras falaram, porra, tu tá maluco? Eu falei, tô maluco nada, é louco Abreu, é Botafogo. Pulei muito, porque o cara realmente, ele é louco. O cara fazer uma paradinha daquela, naquele pênalti decisivo, né? Tem que ser muito louco mesmo. Né? E ele tinha feito isso um mês e pouquinho antes. Né? Pois é. Decisão do estadual daqui, que a gente foi campeão em cima do Flamengo. Então, ou seja, não teve Brasil, mas teve Uruguai, né? Porque o cara, inclusive, comemora a vitória do Uruguai, a passagem do Uruguai para as semifinais, né? Com o bandeirão do Botafogo, enrolado na bandeira do Botafogo, né, cara? Demais. Exatamente. Bom, aí em 2014, aqui tem nosso grande goleiro. Porra, Jefferson, cara. Esse é o cara. 2014, esse cara realmente a gente tem que reverenciar, porque ele permanece no Botafogo depois, o Botafogo passando por situações complicadas, e ele fala, não vou sair daqui, vou ficar aqui. Então, e ele estava jogando muito, né? Estava agarrando muito, e eu acho, sinceramente,
ele tinha que ter sido titular daquela Copa, sinceramente, porque o goleiro que agarrou, já teve a chance dele em 2010, né? Já tinha tido a chance em 2010. Acho que essa Copa de 2014 era do Jefferson, mas Não sei, eu não sei, porque o Júlio César era um cara que tinha um peso muito grande na Europa, né? Era um cara que tinha um peso muito grande. Mas o sim. Jefferson era um goleiro que, independentemente de não ter jogado uma Copa do Mundo, jogado efetivamente uma Copa do Mundo, para a gente, né, para o torcedor do Botafogo, é como se tivesse jogado. Esse cara. Convocado, tá? A gente está falando das convocações, né? E ele é a convocação de número 47. É assim, a gente estava contando, a gente parou de contar. Não sei se vocês estão assistindo o vídeo, contaram, mas ele é o número 40, sem contar o Louco Abreu, tá? Só pela seleção brasileira, ele é o número 47. 47. Ninguém tem, nenhum clube no Brasil tem. É claro que o Botafogo não é um clube de massa, porque se ele fosse um clube de massa, estávamos falando todo dia, bicho. Todo dia ia ter uma nota falando sobre isso. Ninguém. Aí, né, Nahal, a gente não teve, nós não falamos de 2014, 2018 não rolou, 2022 não rolou, porém, 2026 existe uma possibilidade muito grande do Botafogo voltar a escrever seu nome na história. Está todo mundo torcendo bastante. Faltam não é poucos dias, né, para a convocação. Poucos dias, exatamente, para a convocação, e eu acho que zero de clubismo, até porque eu não tenho essa pegada, mas o Danilo merece muito ser convocado e vamos torcer bastante para o Danilo ser convocado. E quem sabe até uma surpresinha vindo aí. O Alex está voou baixo, inclusive no jogo agora contra o Racing, correu muito, jogou muita bola. E nós teremos muito provavelmente, né, porque vem sendo convocado de forma direta pela seleção do Panamá, o nosso Kadir, né? Nosso Kadir, que é um garoto, né, que veio para a base do Botafogo, já está totalmente integrado, desbocado, o moleque fala os palavrões mais tranquilamente que todo mundo ali. O Kadir, a gente vai torcer bastante também para essa confirmação, mas fundamentalmente para o Danilo, porque o Danilo merece demais, o cara está jogando muito. Galera, a gente resolveu fazer esse vídeo para ilustrar mesmo, literalmente, os representantes que foram, como o Nahal disse, né? Não 47 jogadores, mas 47 convocações para a Copa do Mundo, né? E quem sabe a 48ª pintando, que voltaria o Botafogo a ter um representante lá, e olha, com cacife para ser titular, inclusive. Rapaziada, esse é o vídeo da semana, o Botafogo na seleção, na Copa do Mundo, Botafogo, seleção, tudo a ver, né, gente? Fogo, né? Fogo, ai, meu Deus do céu. Então, isso tudo é história. Eu sei que a história às vezes incomoda, né? Contar história às vezes fica um negócio, tem gente que fica muito incomodada. Mas, de novo, até 1990, inclusive, o único clube no mundo a ter um representante em todas as Copas do Mundo. Todas. Tá? E ainda é o clube com o maior número de representantes, clube brasileiro com o maior número de representantes em todas as Copas do Mundo. Galera, mais alguma coisa, Nahal? Não, falamos tudo. Porra, tudo. Hoje teve muito material, hein, cara? Muito material. Você que não... Porra, quem gosta de seleção, quem gosta de Botafogo, mesmo que não torça, né? Pô, é muito material, o cara vai falar assim, nossa, esse time realmente, esse time é demais. Botafogo tem tudo a ver. Tudo a ver. E, cara, tomara que vocês tenham gostado, porque a gente colocou aí a carinha dos nossos representantes. Mais uma vez, agradecimento ao Diogo, com esses cards muito bem transados, parceiro do Nahal, amigo do Nahal. E, cara, a gente espera de coração que vocês tenham curtido. E, cara, se vocês gostaram mesmo, gostou do negócio, porra, dá uma moral pra gente. Mais uma vez, eu vou falar, nossa divulgação é orgânica, a gente vai na relação aqui. O Nahal tem a profissão dele, é professor, eu tenho a minha profissão, eu sou psicoterapeuta, fui jornalista durante muitos anos, mas a gente tem que dividir os nossos tempos. O Marcelão está aí se recuperando, já está com a gente aqui de volta, então a gente tem que ficar encaixando horário. Literalmente, quase madruga hoje, aqui que a gente está gravando, porque são
O Narral está quase dormindo, inclusive, porque ele dorme muito pouco. É um morcego, esse maluco aí que fica dormindo de cabeça para baixo. Então é o seguinte, galera, sem querer fazer drama, mas é isso. É na raça, a gente faz aqui na raça, e a gente espera que vocês tenham gostado, porque é um trabalho muito prazeroso, mas é um negócio que a gente faz com muito afinco, com muito zelo. E, pô, eu ficaria amarradão de ver a carinha dos representantes do Botafogo todas essas Copas do Mundo. Aliás, o clube que mais cedeu jogadores a uma Copa do Mundo, a seleção brasileira em Copa do Mundo. Galera, nós estamos partindo e é o seguinte, não esqueça das nossas lives com os ex-jogadores, hein? A gente tem uma com o Edson Maradoninha, já fizemos uma com o André, pô, zagueirão da Comebol, pô, foram 2 lives muito maneiras, os caras falaram, contaram um monte de coisa, e vem muito mais por aí, todo fim de semana, ou sábado ou domingo, dependendo do dia do jogo do Botafogo. O Botafogo joga sábado, vai ter uma livezinha domingo. No domingo vai ter uma sábado, aí a gente vai trazer um ex-jogador, e aí a participação de vocês, você é membro do canal? Se você é membro, irmão, faz a pergunta e o cara vai lá responder. Se você não é membro, porra, faz um superchat. Você não é membro, não, safadana? Porra, vai lá dar uma moral pra gente. Mas se você ainda não for membro e quiser que o ex-craque, quer dizer, o ex-jogador do Botafogo responda diretamente uma pergunta para você, faz lá um superchatzinho para dar uma moral pra gente e a gente coloca no ar e o cara olha no teu olho e responde diretamente para você. Beleza? Galera, tomara que vocês tenham gostado. Botafogo História, Botafogo, seleção, Copa do Mundo, seleção, Botafogo, é tudo a mesma coisa. A gente torce muito para o Danilo ser convocado e até o próximo vídeo. Fiquem bem, Botafogo História, ontem, hoje, para sempre. Um abraço. Uhul!